Eu falei para ela, Gi, vamos interromper agora, que agora é a hora do suspense. Ela vai ficar grávida. Como é que vai ser seu filho? Vamos interromper agora. É agora, pronto. Sejam bem-vindos. Eu vou te mandar o link, né? A gente manda o link. Não. É porque eu falei para elas que essa aula a gente tinha preparado assim, uma coisa mais doutrinária, né? Diferente do que a gente dá sempre. Então, aí na semana que vem, aí a gente vê o resto e acaba... Bom, tá. Ah, eles estão... Ela disse, mas eu quero ver hoje. Eu falei, a gente manda. Ué, mas novela não tem assim, não para, né? Tem que parar e tal. A gente acabou de ver Justiça agora, que demorava uma semana para ver a continuidade, então... Viu? É assim, isso aí é que nem Justiça. Bom, a gente vai negociar aqui como é que a gente vai fazer, mas vai chegar, pode ficar tranquilo. Meninos, a gente falou de aborto, não é isso? De aborto, pois é. Vocês viram o caso, né? Como é que é interessante a vida... A gente já falou de planejamento reencarnatório. E a vida vai se desenhando para que a gente tenha o contexto de que precisa. Isso aí. E a nossa amiga ali, por exemplo, enfrentou isso, né? E o que ela fez diante da necessidade de enfrentamento? Ela fugiu. Não fugiu? Ela buscou uma outra solução que ela julgava naquele momento mais adequada. Eu acho que ela não buscou muito, não. Eu acho que ela foi meio sem personalidade. O cara determinou... Pois é, porque há um entorno, né, que ajuda a gente a estar naquela condição. E a gente tem que fazer escolhas. Todo mundo, quando acorda, faz escolhas, não é assim? Então, bom, para a gente reencarnar, vamos pensar no feto ali, né, no espírito que está reencarnando. Para a gente reencarnar, a gente precisa estar na erraticidade, não é isso? E o que é a erraticidade? Aquele período entre uma encarnação e outra. Quando a gente está na erraticidade, a gente tem corpo físico, perispírito e espírito? Não, está na erraticidade, a gente só tem o espírito, que é a nossa essência, o que nós somos, e perispírito, que é o que a gente se manifesta, né? Estava me lembrando outro dia que a Iraci estava naquele início da palestra falando e tal, e ela disse assim, quem é vivo sempre aparece, e quem é morto também. Você estava nesse dia que ela falou isso? E ela viu alguém entrando e disse, apareceu finalmente, né? É mega estranho esse negócio, mas Iraci falou isso. E aí, o que ela está vendo ali? Ela está vendo o perispírito, né? É a maneira como a pessoa se manifesta. É o corpo espiritual. Pois é, quando a gente vai reencarnar, vocês sabem que a coisa tem que encaixar, né? E as células são bem pequenininhas no começo, e a vinculação desde o começo teve concepção, né? Houve a fecundação, dali já começa o vínculo com o espírito. Mas como é que encaixa um perispírito tão grande que a gente vê entrando no salão, a gente nada, né? Iraci vê entrando grandão, naquela coisa tão pequenininha. A gente tem que reduzir também. Esse processo a doutrina chama de miniaturização. Não está nem no livro dos Espíritos essa palavra. Quem vai usá-la é André Luiz. Miniaturização. A gente vai diminuir mesmo. E como é um processo complexo, o espírito, nesse momento, começa a perder um pouquinho da sua autonomia. Ele não tem tanta consciência, ele entra num estado de torpor, de um ligeiro adormecimento, para que ele possa vir sendo, por operações magnéticas realizadas no plano espiritual, esse perispírito vai vir reduzindo, até que ele seja acoplado àquelas células, pequenas células físicas do óvulo fecundado, que vai ser daqui para frente o corpo dele. Até aqui tudo bem? Estamos juntos. Se tiver dúvida, é só levantar a mãozinha, a gente já sabe como é que funciona. Aliás, tem gente nova hoje, não tem? A minha amiga não é nova? É minha amiga aqui? Não, é ela, você... Tá visitando, que bonitinho. É bom quando a gente gosta, que quando a gente passa por perto, a gente quer estar lá, né? Assim, que bonitinho. Seja bem-vinda. Eu já vejo você assim de vez em quando na casa, mas eu não te vi há um tempo. Voltou, que bom. Mas voltou para ficar? Está de passagem. Está só de passagem. Então, hoje, como é uma aula doutrinária, vocês podem perguntar mesmo, né? É diferente das outras, né? Por isso que o Nelson falou. Quando tiver a dúvida, aí, no momento, aí pode levantar a mão, porque para aí todo mundo, às vezes a dúvida de um vai atender as outras. Está perguntando se no filme é normal. Voltou mesmo, né? É normal ser o mesmo?
É, é normal, é normal. Há relatos na espiritualidade de tentativas de reencarne consecutiva, 2, 3, 4 vezes, todas elas com aborto, por exemplo. A gente tem histórias desse tipo. Porque é o comprometimento, né? Tanto dos pais quanto do espírito que está vindo. Pode acontecer, sim, que às vezes eles têm muito trabalho para convencer. Vamos convencer o fulano a receber Beltrano e tal, convence. Aí há o aborto. E às vezes isso gera processos muito difíceis, muito, que às vezes inviabiliza um pouco. É porque assim fica muito difícil e tal, então às vezes é melhor deixar passar um pouco de tempo. Então não é regra, mas é normal. É normal a tentativa do reencarne com a mesma mãe e com o mesmo pai. Ah. Pelos exames. Acredito que sim, pela contagem de... Tem uma questão aí que é de ordem tecnológica, né? Eu sou ruim de conta já, né? Já sou ruim de conta. É um feto com problemas. Essa foi. Se isso era tecnologicamente possível no momento do filme, aí eu não sei dizer, mas a ideia era essa. É verdade. Minha amiga lá atrás. Então, a gente vai chegar a tudo isso daí. Eu estou pegando lá o perispírito, porque a gente vai entender tudo isso aí, a partir disso, tá? Vou te responder daqui a uns 2 minutinhos. A gente diminui e a gente acopla. Acoplou, a gestação prossegue. Quem é que vai moldar a maneira como essas células vão se reproduzir? Esse perispírito acoplado. Ele quem dá forma. A gente sabe que é geneticamente geneticamente determinada a célula que vai caracterizar ali. Cor de olho e tal, não é isso que a gente aprende? Isso. Mas porque não é porque a cor de olho é assim, o cabelo é assado, tal, que a nossa forma física é determinada exclusivamente pela genética. Quem vai orientar e moldar, predispor essas células é quem? O espírito, que é o elemento que determina a maneira como esse crescimento vai acontecer. Ok. Existem 2 situações básicas de aborto, o chamado aborto espontâneo e o aborto provocado. Certo? O que é o aborto espontâneo? É quando, contra a vontade da gestante, por processos naturais, os mais variados que a gente possa imaginar, o aborto acontece, a gestação não prossegue. E a gestante precisa, a depender do tempo da gestação, retirar o feto. Isso acontece de maneira natural, porque o próprio corpo, né, expele o feto, né, e às vezes precisa fazer curetagem e tal. Agora, aconteceu o aborto natural. Aborto natural, a gente tem duas causas, normalmente, do aborto natural. Uma é de ordem absolutamente biológica, má formação do feto, a formação do feto em local inadequado, né, fora do útero, isso vai gerar um aborto. E a causa é física. Existem as causas de ordem espiritual. E essas são as que mais nos interessam. Primeiro, ninguém vive aborto sem a necessidade da experiência do aborto natural, estou falando, né? Quem precisa passar por um aborto natural tem alguma coisa para aprender com aquilo. Às vezes não é nem a mãe, às vezes é o próprio feto. A gente tem histórias de suicidas que vêm reencarnar e a reencarnação, que eles desejam muito, se frustra. É uma forma de valorizar a oportunidade da vida. Mas o processo mais apontado pela espiritualidade como a causa de abortos naturais, que não são por causa física, são a incompatibilidade de gênero entre mãe e feto. Ou seja, a animosidade que os dois nutrem um contra o outro é tão grande, isso gera uma rejeição no inconsciente tão grande, que isso reverbera no corpo físico. Isso passa, isso
Está me faltando aqui a palavra. Isso se reflete no corpo físico. E o aborto acontece como um procedimento natural em virtude de questões de ordem magnética. Quando a gente não gosta de uma pessoa, a gente não emite raios, né, uma aura de animosidade. Isso acontece. E quando isso acontece e a troca é mútua, dentro dessa relação, né, que é gestacional, isso pode gerar, sim, um aborto espontâneo, porque não é um aborto provocado, por causas não físicas, e sim espirituais. Conseguem conceber essa ideia? No campo das ideias, faz sentido? Aí é que está, como a complexidade psicológica não é uma coisa simples, ela às vezes aceitou e ela deseja, ela quer enfrentar o desafio, mas é automático, é muito natural, é bastante incontrolável essa relação de animosidade. É inconsciente, né? É inconsciente. E isso pode gerar, sim, um aborto natural, espontâneo, por causas não biológicas. Como não há culpa, vamos dizer assim, de uma das partes, pelo desejo consciente da interrupção, o mais natural é, sim, que ele volte, né, que tente uma nova encarnação. Você sabe que, às vezes, a incompatibilidade, ela não é só de ânimo, não é só psicológica, ela é magnética mesmo. A gente sabe que quando determinadas pessoas, eu estava falando isso hoje para a Gi, que ontem eu estava num lugar que eu sentia assim, eu falei, gente, mas tu tá tumultuado, tá agitado, tá... Sabe quando você sente que tá? É isso, às vezes o padrão vibracional da mãe e do feto é tão diferente que não tem nem a ver com não desejar. A mãe deseja, mas o padrão vibracional dela é tão diferente daquele que o feto ostenta que isso gera essa incompatibilidade. Ainda que os dois desejem essa gestação. A gente não fala assim, às vezes para reencarnar o espírito fica acostumando na Terra, acostumando até que essas tentativas de gestação que vão se frustrando são tentativas de aproximação desse padrão magnético até que ele possa reencarnar com aquela mãe. Entendeu? Isso também pode acontecer. Vontade é fundamental, mas tem uma palavra que a gente usa aqui de quando em quando, que é o elemento determinante para isso tudo acelerar. Alguém pode... O que pode... Amor. Amor. É isso aí. Claro, quando eu desejo isso, é muito mais fácil. Agora, quando mais do que eu desejo, eu quero muito te ajudar, mas se eu não tenho uma relação assim afetiva de amor estabelecida, consolidada, esse meu desejo às vezes não é suficiente. Agora, se eu tenho com você uma história construída e o amor que eu nutro por você é muito grande, ainda que o meu padrão vibracional, que resolvi evoluir, ainda que olhando por você, mas respeitando o seu ritmo, quando eu vou tentar, nesse processo de gestação, te acolher, o amor promove uma rapidez muito maior nesse processo de assimilação. Seja trazendo você para junto de mim, ou eu mesmo baixando o meu padrão vibracional para poder recebê-lo. Esse processo é muito facilitado pelo amor. É inimaginável o poder do amor. Bonito isso demais, né? Sempre, todo pai, toda mãe quer ter um filho saudável. E ainda que eu já tenha um outro filho com dificuldades, quando a gente tem a notícia de um novo filho com dificuldade, sempre isso gera frustração. Seria estranho imaginar o contrário. O que não quer dizer que isso seja indício de rejeição. Frustração, sempre. Rejeição, não necessariamente. Isso depende um pouco depende um pouco ou bastante da pessoa. Algumas pessoas passam pela culpa, porque é estranho, né? A mãe se sente tão responsável pelo filho, ela é tão agasalhadora desse ser que recebe, que quando muitas mães recebem a notícia de um filho com dificuldades na formação, muitas sentem culpa. E não tem culpa. Bom, pode haver culpa do ponto de vista espiritual, de aquele espírito estar naquela condição e ela recebê-lo e tal. Mas do ponto de vista gestacional, não há culpa da mulher. A gente sabe que não há razão biológica para isso. Quero dizer,
ainda que a mãe tenha um problema de gerar isso e aquilo, a causa não está nela, né? É da necessidade dos dois. Mas a culpa pode fazer parte do processo. Agora, a gente tem histórias aqui mesmo no Ceará de mães que têm diversos filhos com problema, né? Diversos. E uma vez eu conversei com uma dessas senhorinhas, uma história assim, dramática, de uma vida incontável. E aí alguém perguntou para ela, não me lembro se foi Rita, alguém perguntou assim, mas como é que a senhora está? Superou a questão da culpa? Eu disse, até o segundo ainda nutri culpa, depois dali para frente, vamos em frente que Deus ajuda. Então ela falou o terceiro, o quarto, porque eram vários filhos com problema. Ela não tinha mais culpa, ela tinha entendido o processo, superou, entende? Iam perguntar ali. Fica à vontade. Peraí, deixa eu entender. 8 anos, que eu acho que a gente está conhecendo criança, uma pessoa 8 precoce. Olha a Catarina. A Catarina já está namorando. Não me vê. Que é isso, Gê? Não, mas peraí, você tinha 8 anos, encarnada, uma criança, aí você conheceu o seu marido. Aham. A gente já entendeu por essa parte. Olha só, eu casei com 19 anos, virgem, porque aparece 3 anos, e ele também. Então, assim, fomos criados mesmo. Mas rapidinho, 5 filhos, tá? Vocês queriam, vamos atualizando. Tá gravando, né? Tá gravando. Tá gravando? Tá. Aí então vocês se conheceram cedo, aí brincaram e ficaram brincando de casinha e tal. Isso. Tá, aí casou. Vocês queriam ter 5 filhos, né? Tá. Aí eu tive a primeira filha, problemática demais a gravidez, a segunda pior ainda, a terceira pior ainda. Mas teve os filhos, 5? Tive que tomava soro em casa, foi desmaiada. Gravidez difícil. Aí teve que ligar no terceiro filho. Aham. Aí apareceu de repente uma criança para ser adotada, porque a gente não sabia o que seria, se era homem ou se era mulher, e veio o rei da casa, que foi meu filho. Sim, aí apareceu depois da terceira gestação, teve que ligar, e aí apareceu o 4º filho por meio da adoção. Então, assim, eu acho que esse 4º filho, né, que veio, foi através do amor. Isso. Eu falava para ele, Deus é tão bom, porque eu não tinha esse aprofundamento que hoje tem da espiritualidade. Sim. Muito católica lá atrás, e aí eu falava para ele, Deus fez você para mim, Deus foi lá naquela barriga. Ele veio pela adoção, pelo amor, né? Então você é meu. E nós tínhamos uma cumplicidade de família, ele com a família inteira. Afinidade, né? E vem cá, ainda tem tempo pro 5º? Ainda dá tempo pro 5º? Ainda não, né? 23 anos e 10 meses, ele bateu com o carro. E desencarnou. Pois é. Era um laço lindo. Eu ficava assim, eu sou mãe dessa criatura, entendeu? Ele era conhecido. E aí o 5º filho chegou com uns 15 anos, não tinha onde ficar, onde morar. Então veio o 5º. Gente, mas que bonitinho. Vocês estão entendendo o que é consciência de planejamento reencarnatório? Não tem jeito, gente. Ah, que lindo. Vamos contar isso um dia. Vamos contar isso um dia. Muito bonito. Adorei a historinha dela, né? História de vida magnífica. É isso, planejamento reencarnatório, alguns nascem com essa clareza. Eu falei aqui que minha mãe dizia que a tua irmã não vai me dar filho, não vai me dar filho. Tipo, bobagem, a menina nova, disse que não, tenho certeza. E não foi, né? Às vezes a gente tem essa consciência, que coisa, né? Ai, que bonito. E ele está bem, né? Com certeza está bem. Com certeza, com certeza. Meninos, me perdi. Acredita? Ai, achei tão bonitinho que eu me perdi. Fui, sabe? Eu fui. Espero que vocês tenham... Que eu fui contando aos bocadinhos, né? Para o povo de casa. Espero que vocês tenham entendido. Então, o amor resgata isso. Acho que foi por aí que a gente... Sempre é uma frustração. Gente, pessoal que anota, é um espetáculo.
Você não quer fazer mais curso comigo, ficar disponível assim nas primeiras fileiras? Sim. A gente sempre tem rejeição, sempre tem frustração quando o filho tem dificuldades, mas rejeição nem sempre. Vocês sabem que quando a gente não tem causas espirituais, mas causas agora vamos falar das causas, né, provocadas do aborto, que é o que dá mais pano para a manga quando se discute aborto em espiritismo, os comprometimentos são muito grandes. E aí por que a gente começou com o perispírito? Para que ele possa acoplar, ele precisa miniaturizar, não é isso? E para que este óvulo possa se desenvolver no corpo da mãe, este óvulo também precisa ter uma intimidade biológica muito grande com esse útero. Porque senão, o corpo entenderia esse ser que se forma como um ser estranho, e como todo processo de ser estranho, o que o corpo faria? Se livraria disso. Então, a gente tem tanto uma relação intimíssima do perispírito, do reencarnante com o óvulo, quanto também do óvulo com o corpo que o recebe, o corpo da gestante. Não tem que ser assim para a coisa funcionar? Beleza. E quando, por alguma razão, por um processo de aborto provocado, essa mãe expele do seu corpo aquele corpo em formação, o que vai acontecer? Aquela intimidade que existia do perispírito com o óvulo e do óvulo com o corpo da mãe, vai junto com esse óvulo? Não necessariamente. O que a gente quer dizer é que muitas das vezes, mesmo sem o óvulo, a relação íntima que existia entre o reencarnante e a gestante continua. Tem toda uma questão se ele fica ainda miniaturizado dentro do corpo da mãe ou fora, mas uma relação magnética entre o reencarnante e a mãe continua. E se o ódio for o norteador dessas relações, sabe o que vai acontecer? Este reencarnante continua instalado no corpo da mãe e ele provoca em geral, tá? Não regra, mas em geral, uma hemorragia de dificílimo controle. Aí a gente sai da questão espiritual e a gente vai para a Organização Mundial de Saúde e para o SUS, Brasil, tá? A gente vai observar que a principal causa de morte, fruto de abortos provocados, não autorizados, porque em regra o aborto não é autorizado no Brasil, apenas em situações excepcionais, são 3. Aborto em virtude de estupro, aborto em virtude de anencefalia comprovada e aborto necessário para que a vida da mãe não esteja em risco. Coisa que hoje já quase não acontece mais autorização, porque o avanço da medicina faz com que, por mais difícil que seja, fique internada, fica isso, fica mais, dá para salvar, né, a gestação. Então, esse último caso hoje quase não tem autorização. Até nos casos dos anencéfalos, eu vi que teve uma psicofonia do Divaldo, de Joana, você viu? Ela dizendo que, mesmo nesses casos, o aborto não seria recomendado. Né? Porque, na realidade, não é o problema do corpo da mulher, e sim no ato, alguma falta de alguma vitamina, alguma coisa no ato da concepção. E tanto os pais quanto a criança precisam daquele tempo, que seja pouco, que seja um pouquinho maior, mas precisa daquele tempo. A gente tem aqui na casa uma frequentadora que gestou um feto anencéfalo e que levou a gestação até o fim. Ele efetivamente nasceu, não sobreviveu um dia, e ela recebeu tempos depois uma psicografia dizendo que aquele período foi fundamental para aquele reencarnante e que ele queria agradecer muito o fato de ela tê-lo recebido com amor, mesmo sabendo que ele não vingaria do ponto de vista, né, biológico. E ele fala que aquilo foi fundamental. Isso foi cerca de 4 meses depois do desencarne dele, né, porque ele chegou a nascer, então é um desencarne.
e que ele tinha recebido já a notícia de que ele tinha que se preparar para uma nova gestação, que ele viria num novo sexo, ele viria com menina, mas que ele seria saudável. E que ela, na próxima encarnação, é linda a psicografia, ela trouxe, eu vi. Ele teria a oportunidade de devolver a ela tudo que ela fez por ele. Com a mesma mãe. Mesma mãe. E a menina, quando a gente conversou, a menina estava com 11 anos. Estava com 11 anos. Então, realmente veio, do tempo que disse na psicografia, realmente veio uma menina e tal, o que dá alguma credibilidade à psicografia que ela recebeu, né? Então a gente está falando do ponto de vista legal, tá? 3 hipóteses. E para o espiritismo, qual é a única hipótese que os espíritas falam que pode fazer o aborto? Quando a mãe corre risco iminente de vida. Isso está no Livro dos Espíritos, isso tem, né, na codificação. Salvo engano, até no Céu e Inferno tem um caso lá de aborto. E a gente vai falar assim, quando não dá para salvar a vida da mãe, é melhor sacrificar o feto a sacrificar a vida da mãe. Por quê? Porque esta mãe poderá depois, provavelmente, receber esta criança em outras condições, em nova gestação ou por outros caminhos. Né? Ou como filho mesmo. A amiga não contou agora a história ali, a história linda, que os filhos vieram por outros caminhos. Também pode vir na parentela, por que não? Então, essa é a única hipótese. Mas, como a gente disse, a medicina está tão evoluída que essa hipótese praticamente não cabe mais. Não cabe mais. Não, eu ia falar que eu tenho uma vizinha em Volta Redonda, que ela já tinha uma menina e estava grávida da segunda, e ele foi constatado que ela ia nascer com hidrocefalia, sem indução da boca, com milhares de problemas. E o médico sugeriu o aborto. Médico. Em São Paulo até. E aí ela e o marido não, foram até o fim, mas o neném vai nascer e vai morrer. Ela não vai nascer e vai morrer. 7 anos a menina. 7 anos. Tá vendo? Tem muita dificuldade, claro. Com acompanhamento de mais de 24 horas de casa. Ela tem tantas condições todos os dias, tem que ser controlado, mas são 7 anos. A amiga está contando aqui a história de uma criança que foi sugerido aborto, né? Por conta das dificuldades, que ela não sobreviveria e tal. E ela realmente tem muitas limitações, mas está já com 7 anos encarnada. Tá bom. Bom, queria só ler para vocês, deixa eu pegar aqui. Queria só ler para vocês um trechinho que a gente vai desenvolver na aula que vem, melhor, do livro Alerta, da Joana. Tá? Para quem acha que Joana escreve difícil, leia Alerta, que você vai ver que Joana não escreve difícil. Dá para publicar em qualquer jornal, para qualquer criatura ler. Tá? A capa hoje já não é essa aqui, que essa é uma edição mais antiga. Olha o que diz Joana. Na maioria dos casos de aborto provocado, a expulsão do corpo em formação, de forma nenhuma, interrompe as ligações espírito-espírito, feto, gestante, entre a futura mãe e o porvindouro filho. Sem entender a ocorrência, ou muitas das vezes o reencarnante entendendo-a, em desespero, o ser espiritual se agarra às matrizes orgânicas da mãe e à força da persistência psíquica para não ser abortado, sob a frustração do insucesso, termina por lesar gravemente a aparelhagem genital da mulher, dando gênese a doenças de etiologia complicada, favorecendo os múltiplos processos de hemorragia ou, não raro, cancerígenos. Então, das duas uma, ou ele consegue provocar uma hemorragia que nenhum médico consegue controlar, ou ele inicia silenciosamente um processo cancerígeno. Os médicos atribuem a culpa o fato de muitas mulheres que fizeram aborto terem depois câncer de útero. Mas não é só a culpa. Muitas das vezes, aquele espírito consegue alterar a condição da célula próxima a ele e ele inicia o processo cancerígeno. Então, para a gente poder sair daqui hoje com a inquietação de que as relações espirituais que decorrem do aborto são muito maiores do que a gente pode imaginar, que é o que a gente ainda continua tratando disso, a gente vai falar dos desdobramentos
que o aborto gera para a vida da mãe, do gestante, às vezes para de toda a família. Só queria fazer uma fala final, que é um cuidado que eu tenho sempre que a gente trata de aborto. A gente precisa, no Espiritismo, esclarecer. É função do Espiritismo trazer à lume a verdade, para que as pessoas, conhecendo-a, possam melhor orientar as suas vidas. Porém, o Espiritismo também é doutrina consoladora, e como tal, ninguém pode ser julgado pelos erros que pratica, não apenas pelo aborto, mas pelo aborto, pelo homicídio, pelo roubo ou por qualquer outra ação. Nesse sentido, nenhum discurso de esclarecimento em torno das difíceis consequências do aborto pode dar o tom de crítica àquela que eventualmente praticou o aborto, porque essa foi uma escolha sob a conjuntura que aquela pessoa vivia. É um problema? É um delito contra as leis de Deus? É, mas também o são muitos outros. E todos nós, de uma maneira ou de outra, praticamos esses delitos. Não há ninguém que tenha condições de apontar para uma pessoa e dizer para ela: você abortou, você violou as leis de Deus, como Jesus falava, né? Atira a primeira pedra, quem não tiver culpa. Todos as temos. Então, não há um discurso de crítica ou de recriminação em torno da gestante que aborta. Mas a gente precisa esclarecer o que representa o aborto, sob pena de, nas futuras gerações, continuar com esse mecanismo complexo, intrincado, que às vezes demora muitos séculos para ser desfeito, em virtude da falta de informação. É isso que a gente não pode, e o nosso discurso visa a esse fim, o esclarecimento. Tá bom? Ficou claro, né? Então tá bom. Diga, meu irmão, para a gente encerrar. Estupro? A lei autoriza, mas o Espiritismo não. Só quando há risco iminente de morte para a mãe. Coisa que hoje te explico com cuidado. Questão complexa no final da aula tem que ser tratada por fora para a gente não atrasar a prece. Ou também semana que vem, né? A gente pode continuar com isso. Desculpa de novo pelo atraso, tá? Vamos de prece? Vou apagar a luz para dar clima. Clima de prece. Joana de Ângeles, nossa amiga, nossa mãe espiritual, nossa protetora, nossa orientadora. Tu que estás sempre presente, de alguma forma na nossa vida, tu que te preocupas com a gente, tu que nos orienta, rogamos o teu auxílio, que a tua capacidade mais adiantada de compreender as coisas, que a tua capacidade mais alargada de amar, possa reverberar em nossos corações, permitindo que também nós tenhamos mais compreensão de todas as mazelas que atravessam as nossas vidas, que tenhamos condições de reconhecer a causa disso em nós mesmos, e que teu amor, que nos sustenta e nos conduz, possa nos fortalecer para que enfrentemos todas as dificuldades não como problema, mas como oportunidade de crescimento e de renovação. Que consigamos olhar o tamanho do desafio e o tamanho do mérito que nos aguarda no final da jornada, e não a reclamação, e não a fraqueza que leva à fuga da luta. Fortalece-nos, ampara-nos e ajuda-nos a ajudar. Que diante das dificuldades sejamos instrumentos de auxílio de toda essa massa de espíritos afins que chega a esta casa em situação de grande necessidade. Que a gente possa reorganizar as nossas energias para a prática da caridade, para conosco e para com aquele que nos busca. Joana, agradecemos também a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Esta casa que recebe o teu nome, que existe sob a tua orientação,
também precisa de nós. Que cada um possa reconhecer a sua parcela de responsabilidade, a sua parcela de colaboração. E que não nos falte coragem para realizar aquilo que nós próprios planejamos para esse momento. Muito obrigado. Graças a Deus. Isso aí, meu povo. Vamos para casa pensar. Ainda mais Ou não, depois ou dessa vão pros pressa, cursos. né?